Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos tecer um dedo de prosa sobre a pensamentosfera. Eu tenho tido alguns atendimentos via Skype e conversado um dedo de prosa aí com as irmãs e os irmãos. E uma coisa tem sido repetitiva e tem acontecido sempre nos encontros e no dedo de prosa. Esse é o vício de falar pelo outro, né? O vício de interpretar o outro. E isso acontece porque nós estamos dentro de um planeta onde existe uma pensamentosfera, um pensamento coletivo humano. Um cérebro que realmente ele está inserindo toda a humanidade nele. E essa pensamentosfera, ela é ancestral. Ela tem cristalizações ancestrais de realmente conduções, de influenciações negativas. O que seria isso? Ela nos ensinou de forma equivocada como nos relacionar. E uma das coisas, um dos pontos primordiais e principais é que a gente tem a tendência de falar pelo outro, né? Então a gente tem a mania, o vício de estar realmente num conflito e achar que aquela pessoa pensa daquela forma, que aquela pessoa agiu daquela forma por motivo N, B ou C. Mas na verdade esse motivo nunca é. Se existem 7 bilhões de pessoas na humanidade, você vai ter 7 bilhões de verdade. E a única pessoa responsável por falar a própria verdade é a própria pessoa em si. Por isso que muito... Pronto, voltou. Então, muitos dos conflitos a gente teria a oportunidade de resolver se a gente perguntasse para o outro o que acontece, né? Então, sempre perguntar se está bem, o que está sentindo, o que aconteceu. E tá realmente dando essa sinalização para o outro de uma verdade interior que acontece ali dentro, mesmo porque cada um tem uma leitura, cada um tem uma história, cada um tem uma crença, cada um foi criado de uma maneira diferente uns dos outros, e é impossível a gente encontrar um meio termo numa linguagem, é impossível a gente falar na mesma linguagem, a gente encontrar uma árvore e o meu olhar naquela árvore, ela vai ser sempre diferente do outro, ela vai ser sempre diferente daquela pessoa que está ao meu lado. Então o primeiro caminhar, o primeiro passo para a gente não ter o conflito com as pessoas próximas, o primeiro passo é perguntar ao outro o que acontece, né? O que ele está sentindo, porque senão a gente adentra, a gente vai sintonizar com essa pensamentosfera que infelizmente ela é ancestral e ela está impregnada de equívocos, é algo realmente milenar, são vidas e vidas e vidas que a gente está realmente se relacionando de forma equivocada. Então é muito natural que a gente também sintonize com esse tipo de energia, com essa pensamentosfera e se deixe levar pela onda, se deixe levar pela distração, né? A gente se distrai e quando a gente já conduzir e a gente acaba cometendo um grande equívoco, né? Um grande engano quando a gente faz isso. Então, o primeiro passo para a gente sair desse vício, para a gente não entrar nesse vício equivocado, é a gente não se distrair, é a gente estar na presença o tempo inteiro e na disciplina de perguntar ao outro o que acontece, né? Fazer isso uma regra geral. E vocês vão ver que no início ele dá uma certa contração, existe uma certa resistência. Por que dessa resistência? Porque a gente está realmente influenciado pela essa mente ancestral, essa mente que está impregnada de coisas negativas, porque a humanidade ela não assume a sua própria dor. Muitas das vezes a gente sente um impacto, a gente sente uma contração dentro de um relacionamento e a gente não assume essa dor, a gente não fica com essa dor, a gente nem dá espaço para que a dor possa ser vivenciada. Nós encontramos os maiores artifícios possíveis de distração. Nós vamos para o shopping, nós conversamos com outras pessoas, nós vamos gastar dinheiro, vamos beber, mas ficar realmente com a dor, com aquele momento que impactou, a gente tenta encontrar modos de não estar ali presente. E isso o que gera? Isso gera que alguém, em algum momento, em algum local desse planeta, vá assumir uma dor que é sua. Eu até fiz um post esses dias, coloquei até uma foto de Jesus Cristo no balanço, porque literalmente é isso, né? Tudo a gente chama a divindade, a gente
para que Deus resolva, para que Jesus na cruz carregue as nossas dores. E, na verdade, a gente está deixando de se responsabilizar pelas nossas leituras, deixando de se responsabilizar pelo nosso próprio campo de vida. Então, quando a gente começa a se responsabilizar pelo que é nosso e não pelo que é do outro, a gente traz para nós o adulto presente que está focado e realmente disciplinado e comprometido a dar uma nova direção para toda a humanidade. E isso evitaria também uma violência que acontece talvez lá no Paquistão. Porque quando a gente não assume a nossa própria violência interna, quando a gente não fica com a nossa parte que é violenta, que é agressiva, e a gente se distrai, e a gente não olha para ela reconhecendo, reverenciando e ouvindo essa mensagem, você coloca isso, você traz essa energia para essa pensamentosfera, e em algum local desse planeta alguém vai estar sintonizando com esse pensamento, com essa emanação que você fez para o planeta, e vai estar exercendo algo violento e agressivo. Por isso que eu bato na tecla de realmente a gente se ater ao nosso campo e não estender ele para os políticos quando nós falamos da corrupção, porque nós mesmo temos a corrupção de alma. Nós somos pessoas que somos ciumentas, invejosas, sentimos raiva. Muitas das vezes criamos mecanismos para nos darmos bem, né? Para sairmos de algum conflito, ou então não assumir o que é nosso. E quando fazemos isso, nós temos a nossa partezinha que é corrupta. E enquanto a gente não cuidar dessa parte de forma íntegra, a nossa parte vai estar sendo manifestada em algum canto do planeta de uma forma presente. Então nós somos tão responsáveis quanto qualquer político que está aí expressando a nossa própria corrupção interna. E isso serve para tudo. Então, quando vocês estiverem se relacionando, se a gente conseguir fazer essa disciplina e estar nessa atenção de ser responsável pela nossa própria leitura, para o nosso próprio campo, e fazer disso rigidamente uma disciplina diária, vocês vão conseguir evitar muitos conflitos na vida de vocês. Porque a interpretação, essa percepção, quando você faz do outro, eu posso dizer categoricamente, 100% vocês vão estar errados. Não tem como a gente visualizar o que acontece no mundo interior da outra pessoa. No mínimo, a gente consegue se responsabilizar pelas nossas leituras interiores, o que acontece dentro de nós, e mesmo assim tem que se lembrar que a gente está 80% a 70% sendo reativos dentro da inconsciência, e a consciência ela está sendo aí ganhando espaço, ela está conseguindo ter um pouquinho mais de espaço, mas isso precisa de muita dedicação, precisa de muita disciplina interior. Então a energia que muitas das vezes é gasta com o outro, é gasta pensando no que o outro falaria, no que o outro faz, no que o outro sente, essa energia ela deveria estar sendo canalizada para olhar para dentro de si e reconhecer o possível da sua leitura interna, do que é possível para ti. Se conectar com o outro e o que está contraindo, né? Quais são as contrações internas que te acontecem quando você recebe um impacto emocional. Então, quando a gente fica nessa base, quando a gente fica nesse campo, realmente delimitando a nossa leitura interior a nós mesmas e deixando que o outro fale por si próprio o que acontece interiormente dentro dele, olha, gente, vocês vão ter relacionamentos muito mais harmoniosos, muito mais saudáveis, porque vocês vão estar caminhando dentro da verdade. A verdade é onde você cria uma empatia e uma compreensão de que o outro tem uma outra percepção de vida. E essa percepção de vida do outro vai sempre ter a ver com a história de vida dele, com a crença de vida dele, com os traumas que ocorreram ali dentro daquela jornada de alma. Então vocês percebem que é impossível a gente falar pelo outro, não tem como. Isso é bater tecla e correr atrás do próprio rabo, e a gente nunca vai encontrar um meio termo para conseguir interpretar o que passa com o outro ali dentro dele. Porque ele tem uma caminhada ali dentro, ele tem uma experimentação de acordo com os sentidos que vivenciou toda uma história de vida.
Então, se a gente tiver um pouco de humildade para chegar para o outro e perguntar o que acontece e ouvir realmente, de fato, um ouvir de empatia, onde você compreende que ele está reagindo à história de vida dele, que ele tem realmente mágoas, que ele teve algumas tristezas, que ele teve algumas frustrações e que ele não quer passar por isso novamente, e que muitas das vezes ele é reativo em cima dessa sobrevivência interior, de encontrar paz interior, de encontrar aceitação, amor e pertencimento. Então, quando a gente realmente adquire essa empatia no ouvir, você consegue ter uma delimitação de campo, né? Você consegue andar um pouco mais firme, você consegue dar mais harmonia nas tuas relações. Teve uma irmã que em inbox veio me perguntar por que está tanto tempo sozinha. E é essa pergunta, né? Tem que sempre se fazer para si mesma, né? Porque a gente sempre encontra distrações para a gente não estar sozinha, né? Então, quais que são os problemas de estar sozinha? O que acontece interiormente que é tão difícil de estar sozinha? A gente cria tantas distrações. E essas distrações, muitas das vezes, é tentar descobrir o que o outro pensa. E nunca, em nenhum momento, em algum segundo da vida, você parou no silêncio diário para se perguntar o que você está pensando, o que você está sentindo. E quando a gente faz essa leitura de campo, de si mesmo, você dá uma oportunidade única de caminhar na verdade. E você consegue desconstruir a pensamentosfera, você consegue desconstruir essa influência de um pensamento, de um coletivo ancestral que está aí nos massacrando, né? Que está o tempo inteiro apontando o dedo uns para os outros e falando o quanto que a humanidade é negativa. Porque a gente não tem o mínimo de disciplina para estar cuidando do seu campo interior, do seu próprio campo pessoal, no que vê, no que fala, nas companhias que tem. Quando a gente consegue realmente se apropriar do nosso campo, quando a gente consegue sair desse vício de realmente falar pelo outro, a gente consegue ter uma oportunidade única de encontrar equilíbrio, de encontrar a sua própria essência. E quando você se encontra com a sua própria essência, o propósito se abre. Então essas relações, elas começam a se harmonizar, elas começam a ter um bailado diferente, né? Um bailado onde traz uma consciência para um coletivo humano. E quando a gente encontrar uma massa crítica, onde está todo mundo vibrando positivamente, a gente vai conseguir modificar essa mente ancestral que ainda está impregnado de pensamentos negativos. Por isso que é tão importante cada um cuidar do que é seu. Eu comigo, você com você, fique com o que é teu, eu fico com o que é meu, sejam responsáveis apenas pelo que é de vocês, não se responsabilizem pelo que é do outro, porque quando a gente faz isso, além de a gente se equivocar, além de a gente se distrair novamente da única coisa que a gente precisa fazer de forma diária, que é cuidar de nós mesmos, é cuidar do nosso próprio campo, você vai jogar essa energia para o universo, e alguém que está aí disposto, que está disponível para ser curador, vai estar assumindo algo que não é dele, por amor também à humanidade, que é o que acontece com os animais hoje em dia, né? Os animais, eles ficam doentes porque a humanidade simplesmente não assume o que é seu, não assume a sua própria dor, não assume o seu próprio campo de leitura. Vive tentando interpretar o campo de leitura do outro por um vício ancestral que aprendemos de forma ancestral nessa mente que está aí nos influenciando, e que a gente distraidamente, porque a gente vive na distração, simplesmente a gente não percebe. Então está na hora de consciência, está na hora de abrir realmente a visão interior, a audição interior, para que a gente possa perceber que a única responsabilidade diária e única e exclusivamente todos os dias é a gente ficar responsável pelo que é nosso, pelo nosso campo de leitura, pelas nossas dores, pelas nossas ações, os nossos pensamentos, o que falamos uns com os outros. Essa é a única e exclusiva responsabilidade. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer uma grande virada planetária, a gente vai dar uma chance para que os animais possam ser animais, para que a natureza possa ser a natureza, e cada um fica com seu espaço responsável, de forma que faça um bailado de equilíbrio, de harmonia e de respeito.
e que assim seja e que assim possamos realmente cada um encontrar o seu lugar, cada um ficar na sua verdade e ter a humildade de chegar no espaço do outro, pedir licença para chegar nesse espaço e falar com muito carinho, com muita amorosidade. Irmão, me fala o que acontece, o que você sente, como é que você está. Me diga, eu te ouvirei com ouvidos de amor, dentro de um espaço de tolerância, de empatia e de respeito. Quando conseguirmos encontrar esse meio caminho entre nós, entre as nossas relações, metaquiase, vamos que vamos, para frente e para cima, porque nada mais vai segurar a humanidade de brilhar e iluminar tudo ao nosso redor. Esse é meu rezo, e rezo rezado, assim será. Que assim seja, gratidão e um bom dia para todos. E vamos que vamos!